Meu nome é Pietra, tenho 35 anos e sou designer de interiores. Aquela profissão em que a gente passa metade da vida transformando a casa dos outros, enquanto ao mesmo tempo tenta organizar as bagunças da própria alma. Cresci acreditando que, se eu trabalhasse duro o suficiente, um dia teria um lugar que fosse só meu. Um cantinho que ninguém pudesse tomar, nem criticar, nem decidir por mim. Foi assim que construí meu apartamento em um dos bairros mais valorizados de São Antônio. Um prédio moderno, com varanda ampla e uma vista que brilha à noite como se a cidade estivesse sorrindo para mim. Cada detalhe daquele espaço tinha sido escolhido com carinho. Desde o piso de madeira clara, que eu mesma lixei até ficar perfeito, até as luminárias pendentes que trouxe de uma feira em Belo Horizonte, depois de economizar por meses. Meu apartamento era minha obra-prima, minha conquista, meu símbolo de independência. E, por ironia do destino, seria justamente esse lugar que a minha família tentaria arrancar de mim. Tudo começou algumas semanas atrás, quando meus pais, Amadeu e Cassiane, ligaram dizendo que precisávamos de uma reunião de família, ali mesmo no meu apartamento. Fazia tempo que eles não apareciam. Nossa relação, desde a minha infância, sempre foi marcada por uma balança muito desequilibrada. Eu cresci à sombra da minha irmã mais nova, Dominique, a queridinha deles. Com ela, tudo eram elogios, presentes, atenção, privilégios. Comigo, conselhos vazios e aquela frase que aprendi a detestar. Você é forte, Pietra, não precisa de tanto quanto sua irmã. Eu era forte até o dia em que percebi que essa força só era exigida de mim porque ninguém se preocupava em me amparar. Dominique sempre teve tudo de bandeja. Quando éramos crianças, ela ganhava roupas novas, enquanto eu ficava com as peças herdadas da prima. Quando fez 16 anos, ganhou um carro zero, um modelo popular, mas novinho em folha. Eu, na época, ia trabalhar de ônibus e bicicleta, fazendo bicos em lojas e cafés para juntar dinheiro para os meus materiais de design. Nunca reclamei. No fundo, achava que se eu lutasse mais, um dia seria reconhecida. Mas reconhecimento era algo que, dentro daquela casa, sempre tinha nome e sobrenome. Dominique. Minha avó, Maristela, foi a única pessoa que realmente me enxergava. Era ela que me ensinava que esforço não deveria ser medido pelo olhar dos outros. Quando eu tinha 12 anos, ela faleceu, e metade de mim foi junto. Meus pais estavam ocupados demais com os preparativos da festa da Dominique para perceber o quanto aquilo me devastava. Foi depois da morte da minha avó que a distância entre eu e minha família ficou mais evidente. Meus pais distribuíam dinheiro, carinho e atenção para minha irmã de forma tão desigual que eu, ainda menina, aprendi a ser independente cedo demais. Segui estudando, trabalhando, construindo minha carreira com noites viradas e muito café. Enquanto eu lutava para pagar minha faculdade, Dominique vivia rodeada de facilidades. Cursinho pago, viagens, presentes, ajuda financeira constante. Ela entrou na faculdade mais pela pressão social do que por vocação. Acabou se casando com Craig Milson, um rapaz simpático, filho de uma família conhecida na região. A cerimônia foi luxuosa, paga quase inteiramente pelos meus pais. Lembro exatamente o contraste, o brilho nos olhos deles enquanto a viam entrar na igreja e o silêncio absoluto sobre as minhas conquistas. Eu continuei. Lutei, cresci e finalmente comprei meu apartamento. Um lugar que simbolizava anos de suor, dedicação e sonhos. E foi justo ali que meus pais apareceram com Dominique e os seus 2 filhos, Enzo, de 8 anos, e Maísa, de 6. As crianças entraram correndo, encantadas com o ambiente, e enquanto eu tentava servir café e manter o mínimo de tranquilidade, senti o peso do ar mudar. Meu pai pigarreou, ajeitou os óculos e falou a frase que rasgou o meu chão sem aviso. Pietra, decidimos que a Dominique precisa mais deste apartamento do que você. Achamos que você deveria entregar o imóvel para ela e as crianças. Por alguns segundos, fiquei sem respirar. Era como se o mundo tivesse ficado mudo.
Dominique sorriu com aquele ar de quem já sabia do anúncio. Maísa já pulava no meu tapete recém-limpado, e Enzo brincava de carrinho no rodapé da sala. Meu peito queimou. Como assim entregar? Perguntei com a voz trêmula. Minha mãe respondeu como se estivesse falando da troca de um móvel velho. É pro bem das crianças. Você é solteira, não precisa de tanto espaço. E Dominique está passando por dificuldades. Passei os olhos pela minha irmã. Sim, ela estava passando por dificuldades. Parte por escolhas ruins, parte por ter sempre alguém para consertar tudo para ela. Mas nada justificava tirar de mim o que levei anos para construir. Tentei argumentar. Expliquei o quanto aquele apartamento significava para mim. Mas, como sempre, minhas palavras bateram na parede invisível construída pela preferência deles. E aí aconteceu algo que resumiu perfeitamente a dinâmica da nossa família. Enquanto eu respirava fundo, tentando manter a calma, Enzo e Maísa pegaram canetinhas e começaram a rabiscar minha parede. Aquela que eu tinha pintado com tanto carinho. Dominique apenas deu os ombros. Ah, Pietra, criança é assim mesmo, depois você pinta de novo. Naquele momento, percebi que aquela reunião de família não era uma conversa, era um aviso. Eles não haviam ido ali para pedir, mas para comunicar uma decisão que achavam ter o direito de impor. E ali, uma chama acendeu dentro de mim. Eu não sabia como, mas jurei que aquela história não terminaria assim. E eles ainda não faziam ideia do que eu descobriria sobre Dominique e do que eu faria com essa informação. Depois daquela reunião devastadora no meu apartamento, fiquei andando de um lado para o outro tentando absorver tudo. Era como se eu tivesse sido empurrada de volta à infância, aquela sensação de ser sempre a segunda opção, a filha que dá menos trabalho e, por isso, sempre pode receber menos. Eu olhava para as marcas de canetinha vermelha na parede e sentia uma mistura de tristeza e raiva. Não eram só riscos infantis, eram cicatrizes frescas de uma ferida antiga que a minha família insistia em reabrir. Dominique, no dia seguinte, já agia como se nada tivesse acontecido. Me mandou uma mensagem dizendo: Pietra, quando puder, passe as medidas da varanda. Quero saber se dá para colocar uma rede para as crianças. Eu encarei aquela mensagem como quem encara um insulto. Ela não tinha pedido desculpas, não tinha perguntado como eu estava. Para ela, tudo já estava resolvido. O apartamento era dela, ou seria, assim que meus pais conseguissem me convencer. Respirei fundo e decidi que não responderia nada naquele momento. Eu precisava entender o que realmente estava acontecendo por trás daquela pressão familiar. E, no fundo, eu sabia que Dominique não faria tanto esforço para conseguir uma casa se não houvesse outra intenção escondida. Aquela necessidade dela nunca era só necessidade, sempre tinha algo a mais. Nos dias seguintes, meus pais começaram a aparecer com mais frequência, algo que não acontecia há anos. Cassiane vinha com aquela voz melosa, tentando me convencer com argumentos emocionais. Pietra, pense nas crianças, elas precisam de um lar estável. Você sempre foi tão responsável, tão madura, não vai negar ajuda, vai? Era curioso como eles sempre lembravam da minha maturidade apenas quando precisavam de mim. Já Amadeu usava o discurso do dever familiar. Você sabe que Dominique não tem para onde ir, ela está sobrecarregada, você pode recomeçar em outro lugar. Sempre a mesma história, sempre eu cedendo, sempre Dominique recebendo. Mas desta vez algo dentro de mim estava diferente. Eu já não era mais a adolescente que aceitava caladas injustiças. Eu era uma mulher adulta, que construiu um lar com as próprias mãos e ninguém teria o direito de tomá-lo. Foi então que Dominique começou a aparecer sem avisar. A primeira vez toquei a campainha e a vi ali, sorrindo como se fôssemos melhores amigas. Trouxe as crianças para conhecerem melhor o lugar, disse ela entrando sem esperar convite. Enzo e Maisa correram direto para o meu quarto, mexendo nas gavetas como se fossem deles.
Dominique se jogou no sofá, cruzou as pernas e ficou mexendo no celular. Pietra, esse bairro é incrível. Eu e as crianças vamos ser muito felizes aqui. Aquilo não era apenas invasivo, era um aviso. Eu estava perdendo o controle do meu próprio espaço. E então, veio o dia que mudou tudo. Cheguei em casa tarde da noite, exausta, e quando entrei, levei um susto. Havia louça na pia, brinquedos jogados no chão e restos de comida na mesa. Por um instante pensei que alguém tivesse invadido, mas logo notei a mochila rosa da Maisa encostada no canto da sala. Dominique tinha entrado no meu apartamento sozinha, de novo. Descobri depois que ela usou uma cópia da chave que meus pais tinham para emergências. Dominique havia decidido que a emergência dela era a própria comodidade. Aquela invasão me atingiu fundo. Eu me sentei no sofá e chorei, não de tristeza, mas de exaustão. Era como se ninguém reconhecesse a minha autonomia, a minha independência, a minha vida. No dia seguinte, fui trocar a fechadura. Enquanto o chaveiro trabalhava, encontrei algo estranho ao lado da minha cafeteira. Um cartão de visita de uma imobiliária. Dona Clark, corretora. Não era meu. Nunca tinha visto aquele cartão antes. Meu coração acelerou. Peguei o cartão e liguei. Quando a dona atendeu, sua voz era profissional e educada. Olá, aqui é a dona. Em que posso ajudar? Engoli seco. Oi, eu queria saber sobre a avaliação de um apartamento no bairro Pearl. Ela fez uma breve pausa. Claro, seria o mesmo imóvel que a Dominique Wilson mencionou? Meu sangue gelou. Dominique Wilson. Minha irmã não só tinha intenção de morar no meu apartamento, ela queria vender. Dona, sem perceber minha reação, continuou. Ela comentou que era uma decisão familiar, que vocês estavam ajustando detalhes para a possível venda. Quando desliguei, senti minhas mãos tremerem. A minha irmã queria lucrar com o imóvel pelo qual eu lutei minha vida inteira. Queria transformar a minha conquista no escape financeiro para as dívidas dela. Era assim que Dominique sempre funcionava, colhia os frutos do trabalho dos outros enquanto fugia das consequências das próprias escolhas. Eu precisava agir e rápido. Conversei com alguém em quem sempre pude confiar. Marta, a minha tia, a irmã mais velha da minha mãe. Marta era diferente, nunca engoliu as manipulações da Dominique e sempre foi a única da família que me tratou com igualdade. Encontramos numa cafeteria discreta da cidade. Assim que me sentei, as palavras saíram como um desabafo que eu segurava há anos. Contei tudo. A pressão dos meus pais, a invasão da Dominique, as visitas não autorizadas, a avaliação do apartamento. Marta não pareceu surpresa. Apenas respirou fundo e disse: Pietra, sua irmã faz isso desde que era adolescente. Ela convenceu seus pais até entregar o dinheiro da herança da sua avó para ela. Eu franzi a testa. Que herança? Marta me olhou, quase arrependida de ter falado. A dona Maristela deixou um valor para você e para Dominique, algo em torno de 20 mil, mas seus pais acharam que você não precisava daquele dinheiro, então deram tudo para sua irmã. Dominique gastou em poucos meses. Fiquei sem ar. Anos de injustiças silenciosas começaram a se juntar na minha mente como peças de um quebra-cabeça cruel. Eu não podia mais permitir que aquela situação continuasse. Com o apoio de Marta, procurei Kevin Ross, um especialista em direito imobiliário com quem já tinha trabalhado em projetos. Expliquei tudo e, em pouco tempo, ele confirmou o que eu mais temia. Dominique não só tinha dívidas enormes, cerca de 50 mil reais, como já estava tentando intermediar a venda do meu apartamento sem sequer ter qualquer direito sobre ele. Kevin me aconselhou a me proteger legalmente e sugeriu uma solução que blindaria o imóvel contra qualquer tentativa futura: criar um trust familiar com minha propriedade protegida e gerida por ele e pela advogada Virginia Lane. Era a primeira vez que eu sentia, naquela batalha, que tinha só um pouco de chance de vencer.
Mas ainda faltava a parte mais difícil: enfrentar minha família cara a cara. E eu faria isso, custasse o que custasse. Com a conversa com Marta ecoando na minha cabeça e os documentos que Kevin havia reunido cuidadosamente guardados na minha bolsa, eu percebi que não havia mais retorno. Minha família ultrapassara todos os limites possíveis, e eu, pela primeira vez em muitos anos, estava disposta a enfrentá-los todos sem medo, sem hesitação e sem deixar que a culpa, aquela velha companheira que eles sempre usaram para me controlar, tivesse espaço novamente. No entanto, antes dessa grande conversa, precisei me preparar emocionalmente. Passei dias revisitando lembranças da minha infância, adolescência e juventude, tentando entender em que ponto exatamente a minha voz tinha sido silenciada. Era como assistir a um filme da minha própria vida, mas agora de fora, vendo cada detalhe com uma clareza que antes eu não tinha. Lembrei-me de quando Dominique tinha uns 10 anos e ganhou uma viagem para um acampamento escolar. Meus pais gastaram uma pequena fortuna com roupas novas, equipamentos de camping e acessórios que ela nem precisava. Eu, na época, queria apenas um conjunto de lápis profissionais para desenhar. Mas minha mãe respondeu com sua famosa frase: Pietra, você é forte. Você não precisa dessas coisas. Use criatividade. Engoli seco naquela época. Hoje, lendo a cena com os olhos de uma adulta, percebo o quanto aquela suposta força era usada como desculpa para negligência. Eles não achavam que eu era forte, achavam que eu merecia menos. E agora, décadas depois, o padrão tinha escalado ao ponto de quererem simplesmente tomar de mim a maior conquista da minha vida. Enquanto refletia sobre tudo isso, Dominique continuava agindo como se o apartamento já estivesse em nome dela. Mandava mensagens perguntando sobre a reforma, sobre possíveis mudanças na decoração e até sobre como ficariam as escolas das crianças. Era surreal, quase risível a tranquilidade com que ela construía planos usando algo que não lhe pertencia. Até que um dia, recebi uma mensagem que quase me tirou o ar. Dominique, conversei com a dona de novo. Ela acha que dá para vender seu apartamento por um valor bem alto. Isso ajudaria muito com minhas dívidas. Depois eu vejo algo para você, tá? Era inacreditável. Ela realmente estava planejando vender o meu imóvel para pagar as dívidas dela e ainda insinuava que depois via algo para mim. Era como se eu fosse um detalhe descartável. Eu já não tinha mais dúvidas. Dominique acreditava genuinamente que tinha direito sobre o que era meu, não por necessidade, mas por hábito. Ela se acostumou a receber, a ser salvada, a ser amparada por todos ao redor, e eu fui condicionada a ceder. Mas isso acabava ali. Dias depois, recebi a ligação de Kevin dizendo que o trust estava concluído. Ele e Virginia Lane seriam co-curadores ao meu lado, garantindo legalmente que ninguém poderia transferir, vender, invadir ou manipular o imóvel sem a minha assinatura. E agora, com o trust, mesmo que eu quisesse, ainda haveria obstáculos jurídicos para qualquer transação precipitada. Era como colocar um cofre indestrutível em torno do meu próprio lar. Com isso resolvido, decidi marcar a reunião definitiva com meus pais e Dominique. Escolhi um restaurante tranquilo, longe de olhares conhecidos, um lugar onde ninguém pudesse sair batendo portas ou fazendo drama. Passei a noite anterior ensaiando mentalmente como conduzir a conversa. Não queria gritar, nem chorar, nem implorar. Queria apenas ser clara, firme e definitiva. Queria que eles entendessem que Pietra tinha limites, limites que não seriam ultrapassados novamente. No dia da reunião, cheguei cedo. Pedi um copo de água, mas minhas mãos tremiam levemente. Respirei fundo diversas vezes tentando centrar o meu corpo. A cada minuto que passava, sentia uma mistura de ansiedade e libertação. Finalmente, eles chegaram. Dominique foi a primeira a entrar, com aquele sorriso confiante que ela sempre usava quando achava que tinha vantagem. Cassiane e Amadeu vinham logo atrás,
com expressões tensas, como se tivessem prestes a pedir algo delicado, mas julgando totalmente aceitável. Nenhum deles imaginava o que estava prestes a acontecer. Assim que sentaram, Amadeu tentou suavizar o clima. Pietra, filha, queremos conversar de forma calma. Tudo isso é por amor. Amor. A palavra me atravessou como uma lâmina afiada. Sem responder, tirei da bolsa uma pasta com todos os documentos que havia reunido. As avaliações da dona, o relatório financeiro de Dominique feito por Kevin, os registros do trust e até a confirmação da imobiliária sobre a tentativa de venda. Dominique arregalou os olhos quando viu meu movimento, mas tentou manter a postura. Pietra, o que é isso? Perguntou impaciente. Respirei fundo e comecei. É tudo o que você tentou esconder. Aqui está a avaliação do meu apartamento que você pediu sem a minha autorização. Aqui está a situação das suas dívidas que você não teve coragem de admitir. E aqui, disse colocando o último envelope sobre a mesa, está o trust que agora protege o meu apartamento. Ele não pode ser vendido, transferido ou mexido. Ele é meu e continuará sendo meu. Dominique empalideceu. Cassiane cobriu a boca com a mão. Amadeu, por sua vez, ficou em silêncio, tentando assimilar. Eu continuei. Vocês tentaram tomar de mim o que eu levei anos para construir. E ainda por cima, fizeram isso acreditando que eu deveria simplesmente aceitar, como fiz a vida inteira. Mas agora acabou. Dominique, com a voz trêmula, tentou reagir. Eu estava desesperada, Pietra. Eu tenho filhos, você sabe disso. E é exatamente por isso que deveria ser mais responsável. Os seus filhos não podem continuar sendo escudos para suas escolhas ruins. Cassiane, com lágrimas nos olhos, murmurou. Filha, não achávamos que seria tão sério assim. Olhei para ela, sem desviar. Vocês não acham sério quando se trata de mim. Sempre partem do princípio de que Pietra aguenta tudo. Fiz uma pausa. Mas desta vez eu não vou aguentar. Não vou aceitar e não vou seguir fingindo que está tudo bem. O silêncio que tomou a mesa foi sufocante. Dominique parecia uma criança flagrada em mentira. Meu pai mantinha a mandíbula travada e minha mãe tremia. Era a primeira vez que eles estavam diante da verdadeira Pietra, não da filha resiliente que aprendia a sobreviver em silêncio. Antes de encerrar, soltei a última verdade. Eu vou seguir minha vida sem vocês me dizendo o que eu devo perder para que Dominique ganhe. A partir de hoje, eu escolho meus limites, e vocês vão respeitar. Levantei-me, deixei os documentos sobre a mesa e saí do restaurante sem olhar para trás. Mas eu ainda não fazia ideia do impacto que aquela decisão teria na minha família. A queda da máscara de Dominique seria só o começo. Quando saí daquele restaurante, com o coração acelerado e as mãos ainda um pouco trêmulas, senti algo que não experimentava há anos. Liberdade. Uma liberdade silenciosa, quase tímida, mas profundamente transformadora. Enquanto caminhava pelas ruas iluminadas da cidade, respirava fundo, como se estivesse devolvendo oxigênio aos pulmões depois de viver tanto tempo sufocada por expectativas alheias. Mas a verdade é que, apesar da sensação de alívio, eu sabia que a história não terminaria ali. Minha família, especialmente Dominique, nunca aceitava limites com facilidade, e eu estava prestes a ver o impacto real da minha decisão se espalhar como uma onda que, ao bater na praia, revela muito mais do que apenas espuma. Na manhã seguinte, acordei com meu celular vibrando insistentemente. Não atendi. Dei uma olhada nas mensagens. Eram dezenas. Chamadas perdidas de Cassiane, áudios longos de Amadeu, mensagens confusas de Dominique. Pietra, precisamos conversar. Filha, você agiu impulsivamente. Você não pode nos excluir assim. Pietra, por favor, pense nas crianças. Apaguei todas sem ouvir. Não porque eu quisesse ignorá-los por vingança, mas porque eu sabia exatamente qual seria o tom de cada mensagem. Culpa, manipulação,
aqueles mesmos discursos que meu coração já decorou desde a infância. Eu precisava de espaço, espaço para mim, para pensar, para respirar. E, pela primeira vez, eu me dei esse espaço. Decidi passar o dia reorganizando o meu apartamento. Era quase terapêutico. Tirei as almofadas da sala, lavei as cortinas, limpei cada canto. Quando cheguei na parede que Enzo e Maísa tinham rabiscado, fiquei parada por alguns segundos. Peguei o pano, esfreguei devagar, as marcas continuavam ali, impregnadas na tinta. Era como um recado silencioso do passado recente. Então, em vez de tentar remover aquilo, tomei outra decisão. Iria pintar tudo de novo. Aquele seria o primeiro símbolo concreto da minha nova fase. Uma fase que não teria espaço para invasões, concessões injustas ou omissões forçadas. Enquanto separava as tintas, recebi uma chamada de vídeo de Marta. Atendi imediatamente. "Pietra, você tá bem?" Ela perguntou, com uma preocupação genuína que eu não ouvia há muito tempo, vinda de alguém da minha família. "Estou. Aliviada, na verdade. Só um pouco cansada." Ela assentiu. "Eu soube do barraco depois que vocês saíram do restaurante. Sua mãe me ligou chorando. Fiquei tentada a dizer, eu avisei, mas me segurei." Sorrimos juntas. Marta continuou. "Eu sei que não é fácil romper com expectativas familiares, ainda mais quando você sempre foi a mais responsável. Mas você fez o certo. Finalmente se colocou em primeiro lugar." Conversamos por quase 1 hora. Quando desliguei, senti que não estava tão sozinha quanto eu achei que estaria. Mas o mundo lá fora já estava em movimento. No fim da tarde, recebi uma mensagem inesperada. Era da dona, a corretora. "Pietra, sua irmã me procurou novamente hoje. Disse que vocês estavam reestruturando a decisão sobre o apartamento e pediu para eu manter a avaliação ativa. Achei estranho. Tá tudo bem?" Meu sangue ferveu. Dominique ainda estava tentando levar aquilo adiante, apesar de tudo. Apesar da conversa? Apesar da verdade exposta? Apesar da prova documental? Era como ver uma chama fraca insistindo em permanecer acesa mesmo com a chuva caindo. Respirei fundo e respondi. "Dona, agradeço por avisar, mas minha irmã não tem autorização para nada relacionado ao apartamento. O imóvel agora está legalmente protegido por um trust. Se ela voltar a procurar, por favor, recuse qualquer solicitação e me avise." Dona respondeu quase na hora. "Claro, Pietra, fique tranquila. A partir de hoje, falarei apenas com você." Guardei o celular e me sentei no sofá. Agora eu tinha certeza absoluta. Dominique não estava motivada por necessidade. Era ganância, hábito e, acima de tudo, o medo de enfrentar a própria responsabilidade. No dia seguinte, a bomba estourou. Marta me ligou cedo, na correria. "Pietra, aconteceu. Seus pais finalmente descobriram tudo. Não só sobre a avaliação, mas também sobre a herança da dona Maristela." Meu coração deu um salto. "Como assim descobriram?" "Dominique surtou ontem à noite quando viu que o dinheiro parou de chegar. Foi questionar seus pais, exigindo ajuda. E Amadeu perdeu a paciência. Disse que não podia continuar sustentando tudo. Eles brigaram feio. Na discussão, ela acabou revelando sobre o dinheiro da sua avó e como havia manipulado tudo. Por alguns segundos, fiquei em silêncio absoluto. Dominique expôs a si mesma. Marta continuou. Sua mãe ficou em choque. Amadeu ficou tão furioso que saiu de casa para esfriar a cabeça. Acho que pela primeira vez eles enxergaram quem Dominique realmente é quando não tem muletas. Eu estava estática. Era como se o mundo tivesse começando a se reorganizar sem que eu precisasse mover mais um dedo. Mas algumas horas depois, recebi uma mensagem que eu jamais esperava. Era da própria Dominique. Uma mensagem longa, quebrada, escrita entre respirações ansiosas. "Pietra, eu errei. Eu sei que eu errei. Não tenho desculpas. Eu fiz tudo errado. Eu só estava desesperada. Eu não queria perder meus filhos. Eu não sei mais o que fazer. Por favor, me desculpa." Li
e reli aquelas palavras várias vezes. Não respondi. Não consegui. Não era mentira que Dominique estava desesperada, mas ao mesmo tempo não era arrependimento, era medo. Medo de perder o suporte financeiro dos nossos pais, medo das consequências dos próprios atos. A verdade é que Dominique nunca pediu desculpas até precisar de algo. E naquele momento, eu precisava de distância para distinguir arrependimento real de manipulação. Nos dias que se seguiram, a vida tomou um rumo inesperado. Com o corte financeiro dos meus pais e a proteção do apartamento garantida pelo Trust, Dominique se viu obrigada a encarar a realidade. Procurou um emprego, real, não um hobby disfarçado de carreira. Conseguiu uma vaga de gerente de loja em um shopping, trabalhando longos turnos, às vezes aos finais de semana. As redes sociais dela, sempre repletas de fotos em viagens, restaurantes e momentos perfeitos, desapareceram por completo. Meus pais, por sua vez, passaram a tentar se aproximar de mim com uma estranha mistura de culpa e fragilidade. Pela primeira vez, estavam tendo que enxergar a filha que ignoraram durante tantos anos. E eu finalmente estava vivendo em paz. Meu apartamento se tornou novamente um santuário. Pintei as paredes, comprei novas plantas, reorganizei a varanda. Cada detalhe parecia vibrar com um novo significado. Eu estava reconstruindo não só um lar, mas partes internas de mim mesma que há muito precisavam de cuidado. E, pelo tudo isso, a história ainda não estava completamente encerrada. Havia uma decisão final que eu precisaria tomar. Uma decisão que mudaria para sempre o futuro da minha relação com aquela família. E essa decisão viria muito em breve. Os dias que se seguiram foram um misto de silêncio, reorganização e um estranho sentimento de justiceiro emocional. Pela primeira vez, eu sentia que minha vida não estava sendo conduzida pelas expectativas ou necessidades de outras pessoas. Havia uma calma estranha, quase assustadora, mas profundamente libertadora. Enquanto isso, minha família continuava tentando administrar o caos que havia se instalado depois do confronto no restaurante. Minhas manhãs se tornaram mais tranquilas. Eu ia à padaria do bairro, tomava meu café com calma, lia alguns e-mails e pensava nos próximos projetos de design. Era como se os últimos anos, marcados pelo excesso de responsabilidade, ausência de reconhecimento e constantes invasões emocionais, finalmente tivessem encontrado um ponto de pausa. Eu estava respirando sem peso. Mas, claro, a calmaria não duraria para sempre. Certo dia, enquanto voltava de uma reunião com um cliente, recebi uma ligação inesperada de Amadeu. Não atendi. Pouco depois, Cassiane enviou uma mensagem curta. Filha, precisamos conversar, é importante. Ignorei também. Eu sabia que qualquer conversa antecipada acabaria girando em torno de dores antigas, justificativas frágeis e tentativas de reparar algo que não tinha remendo. Mas então, às 18 horas, recebi outra notificação no celular. Era Marta. Você viu o que sua mãe postou? Ela perguntou assim que atendi. Meu coração deu um salto. Não, o que houve? Ela fez um texto enorme no Facebook, falando de família, de arrependimentos, de tentar compensar erros. É meio dramático, mas acho que é sobre vocês. Deitei no sofá, passei a mão no rosto e respirei fundo antes de abrir a rede social. O texto estava lá, cheio de frases emocionadas. Aprendemos muito tarde que o amor também precisa ser distribuído com justiça. Erros não podem ser apagados, mas podem ser reconhecidos, e um pedido de perdão pode ser o primeiro passo. Não havia nomes, mas qualquer pessoa que nos conhecesse entenderia. Os comentários estavam divididos entre apoio, críticas e gente perguntando o que realmente tinha acontecido. Eu me senti exposta, mesmo sem ser mencionada diretamente. Minha mãe nunca havia admitido erros, nunca. Era estranho, desconfortável perceber que a verdade finalmente tinha chegado até ela.
Apesar disso, eu não respondi, não comentei, nem entrei em contato. Não era o momento. Naquela mesma noite, enquanto regava minhas plantas, ouvi alguém bater à porta. Por um instante, meu peito travou. Não queria ver ninguém, mas quando olhei pelo olho mágico, era Marta. Abri com um sorriso cansado. Oi, querida. Ela entrou sem cerimônia. Eu vim te contar uma coisa antes que alguém distorça. Nos sentamos na cozinha. Marta respirou fundo, como se estivesse prestes a entrar em território delicado. A Dominique passou mal hoje. Meus olhos arregalaram. Como assim? Crise de ansiedade, daquelas fortes. Ela desabou na casa dos seus pais. Chorou, gritou, disse que não sabia como seguir, que tinha medo do futuro, que se arrependeu de tudo, enfim, um surto emocional completo. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando aquilo. Ela tá bem agora, continuou Marta, mas ela pediu para te ver. Um aperto inesperado se formou no meu peito. Eu não consegui esquecer tudo que Dominique fez, as mentiras, as manipulações, a tentativa de tomar meu lar, a avaliação escondida. Ainda assim, ouvir que ela estava emocionalmente destruída mexeu comigo. Eu era empática demais, mesmo quando não queria ser. Eu não sei se consigo vê-la, admiti. Eu entendo, disse Marta, mas talvez você devesse pelo menos ouvir, não para perdoar, não para restaurar relação nenhuma, mas para encerrar um capítulo. Passei a noite inteira pensando nisso. Enquanto olhava meu apartamento, cada canto parecia carregar partes dessa história. O piso que coloquei sozinha, a parede recém-pintada, a varanda que sempre foi meu refúgio, tudo ali representava a minha luta, minha independência, minha vitória silenciosa e solitária. E talvez fosse por isso que eu precisava encerrar esse ciclo, não por Dominique, mas por mim. No dia seguinte, mandei mensagem para Marta. Se Dominique quiser conversar, pode vir aqui amanhã. Uma conversa, só isso. Poucas horas depois, Dominique respondeu de forma curta, sem emojis, sem rodeios. Eu vou. A noite anterior ao encontro foi estranhamente pesada. Fui dormir tarde, mexia no celular sem foco, levantava, bebia água, voltava para a cama. A ansiedade, aquela velha conhecida, rondava meus pensamentos. Eu não sabia se Dominique viria humilde, agressiva, desesperada, manipuladora ou uma combinação de tudo isso. Quando o dia amanheceu, tomei um banho demorado, vesti uma roupa confortável e deixei o ambiente da sala organizado, mas sem exageros. Queria que fosse uma conversa simples, honesta, direta. Às 15 horas em ponto, o interfone tocou. Meu coração acelerou. Abri a porta e lá estava ela. Dominique não era a mesma pessoa de semanas atrás. Estava abatida, sem maquiagem, olheiras profundas, postura curvada. Tinha um cansaço que parecia vir de dentro, daqueles que ninguém consegue esconder. Oi, Pietra, ela disse num fio de voz. Fiz um gesto simples com a cabeça e deixei-a entrar. Ela olhou o apartamento ao redor, mas dessa vez não havia arrogância no olhar. Havia vergonha. Nos sentamos uma frente para outra. Houve um silêncio incômodo por longos segundos, até que ela respirou fundo e começou. Eu estraguei tudo. Eu sei. Eu fui egoísta, eu fui irresponsável, eu fiz coisas horríveis e eu tentei te usar. Uma lágrima caiu. Eu só tinha medo, Pietra. Medo de não dar conta dos meus filhos. Medo de encarar a minha vida sem a ajuda da família. Medo de admitir que eu nunca aprendi a me virar. E aí, eu fiz o pior. Tentei pegar o que era seu. Dessa vez eu fiquei calada. Não porque não tinha nada a dizer, mas porque Dominique precisava continuar. Eu sempre tive tudo na mão. Sempre, e isso destruiu mais a mim do que a você no fim das contas. Você aprendeu a construir sua vida. Eu aprendi a pedir, a manipular, a esperar.
Ela enxugou as lágrimas. Eu não tô aqui para pedir o apartamento, nem dinheiro, nem nada disso. Eu queria pedir perdão. Eu precisava dizer isso olhando nos seus olhos. As palavras dela me atravessaram como um vento frio. Era sincero, era real, era algo que Dominique jamais havia dito na vida. Antes que eu respondesse, ela levantou a mão como se pedisse mais alguns segundos. Eu sei que não mereço seu perdão e você não precisa responder nada hoje, mas eu precisava que você soubesse que eu nunca mais vou tentar tomar o que é seu. Eu nunca mais vou colocar você na posição de me salvar. Respirou fundo. Eu quero me reerguer sozinha, pela primeira vez, pelos meus filhos. Eu segurei minhas lágrimas, não porque ainda sentia raiva, mas porque pela primeira vez senti que algo estava se rompendo dentro de mim, um peso antigo, um nó preso desde a infância. Respirei fundo para responder. Dominique, o que você fez me machucou profundamente. Mudou nossa relação para sempre. Mas eu reconheço a coragem que é admitir tudo isso e eu espero que você realmente consiga reconstruir sua vida. Não por mim, por você e pelos seus filhos. Ela assentiu, com os olhos cheios de água. Eu vou tentar, eu juro. Ela se levantou, me abraçou, um abraço curto, tímido, desajeitado, mas verdadeiro, e foi embora. Quando fechei a porta, um silêncio quente tomou conta da casa. Pela primeira vez em décadas, eu senti que um ciclo tinha se encerrado. Mas ainda restava um último passo. Um passo só meu. Um passo que definiria não apenas minha independência, mas meu futuro emocional. E ele viria na parte final dessa história. Depois que Dominique saiu do meu apartamento, fiquei ali parada por alguns minutos, encarando a porta fechada. Parecia que eu tinha acabado de atravessar uma ponte frágil que, por anos, tive medo de cruzar. A casa estava silenciosa, mas não era um silêncio pesado. Era um silêncio maduro, quase acolhedor, como se finalmente o meu lar tivesse voltado a respirar comigo. Sentei no sofá e observei a sala. A luz suave do fim da tarde entrava pela janela, criando sombras longas no chão. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que aquele espaço estava completamente alinhado com quem eu era. Não havia vozes externas, não havia expectativas, não havia julgamentos escondidos entre as paredes. Só havia eu, e uma sensação profunda de renascimento. Mas, apesar da paz que começava a se instalar, eu sabia que ainda faltava um último passo para encerrar toda aquela história com dignidade, para mim mesma. Meu problema nunca tinha sido apenas Dominique. Era algo muito mais antigo, mais enraizado e difícil de tocar. A minha relação com Amabel e Cassiane. Enquanto refletia, comecei a lembrar de situações pequenas e aparentemente inofensivas, mas que moldaram silenciosamente minha vida inteira. A forma como eu sempre era a responsável, a forte, a que não precisava de ajuda. O orgulho exagerado em cima da Dominique, como se qualquer gesto dela fosse digno de aplausos, enquanto minhas maiores conquistas eram recebidas com um aceno de "que bom, filha". E eu, ao longo dos anos, fui aceitando esse papel como uma narrativa inevitável. Até agora. Perto das 20 horas, o celular vibrou. Era uma ligação de Cassiane. Dessa vez, atendi. Pietra! A voz dela estava embargada, quase irreconhecível. Podemos conversar? Fechei os olhos por um momento, respirei fundo e respondi. Podemos, mas amanhã. Eu preciso estar tranquila para isso. Ela concordou, quase aliviada. Marcamos para encontrar no dia seguinte, em um café discreto no centro da cidade. Quando desliguei, senti um nó subir até a garganta. Não era raiva, nem tristeza. Era a expectativa, misturada com medo. Eu sabia que aquela conversa seria decisiva. Não para salvar laços, mas para redefinir o que eu permitiria dali em diante.
Na manhã seguinte, me arrumei com calma e saí um pouco mais cedo. No caminho até o café, percebi como a cidade parecia mais leve. Talvez porque, pela primeira vez, eu estava caminhando sem carregar a bagagem emocional da minha família. Cheguei alguns minutos antes e logo depois vi Cassiane se aproximando. Ela parecia a menor do que eu lembrava, não fisicamente, mas emocionalmente. Os ombros caídos, os olhos marcados. Amadeu veio logo atrás, num silêncio profundo que não era comum nele. Sentamos. Ninguém falou por alguns segundos. Até que minha mãe começou. Pietra, eu não sei nem por onde começar. Nós erramos muito com você. A voz dela tremia. A gente achava que estava fazendo o certo, que estava protegendo a sua irmã, que estávamos dividindo o amor da melhor forma possível, mas não dividimos nada. Demos tudo para ela e te deixamos sozinha. Amadeu, que sempre foi mais duro, respirou fundo e encarou a mesa. Eu me envergonho do que fizemos. Eu não percebia na época. Para nós era natural achar que você se viraria. Você sempre se virava. Mas isso não justifica nada. Dominique cresceu dependente de nós e você cresceu sem apoio. É injusto, é errado. E foi nossa culpa. Senti minhas mãos suarem. Nunca imaginei ouvir aquilo. Nunca. Cassiane continuou. Queremos pedir perdão, de verdade. Não para que tudo volte a ser como era, mas para que você saiba que reconhecemos. E, se você permitir, gostaríamos de tentar uma relação diferente daqui para frente, no tempo que você quiser, do jeito que você puder. Eu respirei fundo, deixando aquelas palavras atravessarem anos de silêncio, frustração e feridas mal cicatrizadas. Meu coração batia rápido, mas não doía. Era estranho, mas libertador. É como se eu agradecesse por vocês reconhecerem, respondi com calma. Não é fácil ouvir isso, mas também não é fácil dizer. Eu valorizo esse gesto, de verdade. Mas eu preciso ser honesta. Eu não vou conseguir simplesmente voltar ao normal. O normal nunca foi justo comigo. Dei uma pausa, encarando ambos. Eu preciso de espaço. Preciso saber que estou construindo algo novo, sem esperar por mais decepções. Eu quero uma relação, mas uma relação saudável, equilibrada, sem favoritismo, sem cobranças veladas, sem culpa. Se vocês estiverem dispostos a isso, com paciência, talvez possamos começar um capítulo novo. Cassiane começou a chorar discretamente. Amadeu só assentiu, visivelmente emocionado, embora tentasse esconder. E pela primeira vez na minha vida adulta, senti que a conversa não estava sendo conduzida para me convencer, manipular ou pressionar. Era uma conversa sincera, difícil, necessária. Ficamos ali por mais de 1 hora. Não resolvemos todas as dores. Isso levaria tempo. Mas abrimos a porta certa, a porta da mudança. Sem expectativas irreais, sem obrigações, apenas a possibilidade de reconstrução. Quando me despedi, senti meu corpo leve, como se tivesse colocado no chão toneladas que eu carregava desde a infância. E enquanto caminhava para casa, percebi que não era apenas uma questão de defender o meu apartamento. Era uma questão de defender quem eu sou. Ao abrir a porta da varanda, me apoiei no parapeito. O vento estava fresco e as luzes da cidade brilhavam como se celebrassem comigo. Pela primeira vez, eu estava vivendo minha própria vida, não a vida que esperavam de mim. A verdade é que ao longo de tudo isso, aprendi algo simples, mas poderoso. Família não é só sangue. Família é quem respeita seu espaço, sua voz e seus limites. Família é quem reconhece seus erros e realmente tenta, ser melhor. Olhei para dentro do meu apartamento, aquele espaço que eu lutei tanto para conquistar. Ele estava seguro, intocável, mas acima de tudo, estava cheio de história, de cicatrizes
e de renascimentos. Assim como eu. Sorri sozinha, sentindo o coração tranquilo e firme, porque finalmente eu não estava mais lutando para ser vista. Eu estava vivendo para ser inteira. E se tem algo que aprendi com tudo isso, é que ninguém deve permitir que tirem aquilo que você construiu com suor, amor e coragem. Lute pelo que é seu. Proteja sua paz, seu lar e sua essência. E acima de tudo, lembre-se, a sua história é sua.